Tá gravando isso aqui? É. Oi. O que eu posso começar falando? Se o calendário da Terra ainda fosse relevante de alguma forma, hoje seria. Deixa eu ver aqui. 17 de abril de 2078? 78 já? Ah, enfim. Aqui quem fala é o piloto da Força Aérea Brasileira Carlos Augusto de Oliveira. E se você estiver ouvindo isso e você não é tripulante desta nave, que você provavelmente não é, então faz parte do mundo novo. Pelo menos eu espero. Gabriela me disse que seria bom fazer essa gravação. Você sabe, para a posteridade, ela disse. Então, acho melhor começar do início, né? Ok. Aconteceu por volta dos anos 40. Começou a rolar uma forte tensão entre os governos norte-americano e sul-americano. No começo não parecia ser nada sério, sabe? Só alguns tweets de mau gosto e indiretas entre políticos. As pessoas fizeram memes, vídeos virais, essas coisas que a internet faz. Então um dia os Estados Unidos lançou ogivas nucleares bem no meio das maiores cidades da América do Sul. 128 milhões de pessoas mortas de um dia para o outro. E assim se iniciou a Terceira Guerra Mundial. O mundo inteiro contra os Estados Unidos e o único país que se atreveu a ficar do lado deles, a República Unificada da Coreia. Que ironia. No fim da guerra, os coreanos disseram que só ficaram do lado dos Estados Unidos por dívidas políticas, mas particularmente eu não acredito que foi bem assim. Depois de 10 anos e 2 bilhões de vidas perdidas, a guerra finalmente acabou com a derrota dos Estados Unidos. O Tratado de Paz da ONU não adiantou muita coisa, já que descobriram que toda a devastação na superfície do planeta afetou o núcleo da Terra de alguma forma. E, como você pode imaginar, isso não é nada legal. As atividades vulcânicas do planeta aumentaram em um nível jamais visto. Placas tectônicas mudaram de lugar, cidades inteiras foram devastadas. E o pior de tudo, a radiação contida em pontos específicos estava começando a ser espalhada junto com todas as cinzas vulcânicas. Era mais claro que o mundo estava próximo do fim. Então todos os governos se juntaram para criar em segredo o projeto Gênesis, pois o planeta estava condenado, mas a humanidade não precisava ir junto. O objetivo era usar todos os recursos possíveis para construir uma nova civilização em um novo planeta, longe de tudo isso. Eles tiraram a velha Falcon 16 da aposentadoria e reformaram com toda a tecnologia possível, tudo o que tinha mais moderno, e batizaram essa nova nave de Arca. Por que esse nome, você pergunta? Bem, porque nela foram armazenadas sementes de uma infinidade de plantas e embriões congelados de todas as espécies de animais conhecidos, inclusive humanos. O plano era usar essas incubadoras artificiais para repovoar o novo planeta com espécies nas quais os humanos já dividiam o seu lar antigo. Na nave também estavam 300 câmeras de hibernação para toda a tripulação, que seria constituída de pessoas de todo o mundo. E um dos pilotos seria esse que vos fala. O único problema é que o núcleo do planeta se tornou cada vez mais estável. Eu já estava a bordo da nave junto com a Gabriela, a outra piloto, e em uma manhã, quando os 300 tripulantes acordaram para treinar, a base, o sinal de alerta da base começou a soar e foi aquela correria, aquela loucura. Eu já estava a bordo da nave junto com a Gabriela. A base de lançamento de Alcântara, onde estava a nave, começou a ser coberta por uma nuvem de fumaça radioativa, vinda de um supervulcão a 400 km de distância que surgiu de um dia para o outro, bem no meio do Maranhão. Enquanto os outros embarcavam, eu e Gabriela estávamos em contato com a base. Eu ainda me lembro dos gritos da equipe, desesperados, enquanto inalavam aquela fumaça de mistura de cinzas vulcânicas e radiação. Tinha um especial, o único que falou com a gente até o fim do lançamento. Ele era jovem, tossia, mas continuava mandando as instruções pra gente na cabine. A voz dele começou a ficar cada vez mais rouca, e a última coisa que ele me falou foi:
Boa sorte, senhor. Eu nem ao menos sei o nome dele. Todos os 300 subiram a bordo, mas infelizmente todos eles inalaram a fumaça. Eles morreram tão rápido que não deu nem tempo de nomear a condição da morte deles. No relatório, a Gabriela escreveu morte por silicose vulcânica radioativa. Logo que a gente saiu da atmosfera, eu tentei entrar em contato com alguém na superfície, mas não tive nenhuma resposta. Eu tentei sintonizar em frequência de rádio diversas, mas tudo que a gente ouviu foi gritos. Durante 18 longas horas, enquanto a arca pegava estilingue gravitacional ao redor da Terra, eu e Gabriela vimos o planeta se tornar uma esfera de magma e cinzas. Parecia Krypton no começo de qualquer filme do Superman. Eu tentei entrar em contato com qualquer possível espaçonave próxima, sabe? Mas tudo que a gente ouviu foi silêncio. Sem nenhuma opção, a gente enrolou os corpos dos nossos companheiros em sacos plásticos descartáveis e jogamos eles em direção à Terra, para serem cremados na reentrada naturalmente. Esse foi o fim mais digno que a gente conseguiu bolar na nossa condição atual. 6 anos. 6 anos de treinamento, convivência, amizade. Alguns deles até se apaixonaram, sabe? A vida deles vai assim, sem cerimônias. Eu nasci no meio de uma guerra. Eu vivi no meio de uma guerra. Toda a minha vida foi de preparação para a guerra. Eu vi coisas que ninguém deveria ver. Passei por coisas que ninguém deveria passar. Mas nada, absolutamente nada me deixou tão chocado e horrorizado quanto ver eles daquele jeito. Quando a nave finalmente conseguiu seguir longe da Terra, a gente ligou os motores de aceleração que permanecem ligados até hoje. O segredo? Energia antiatômica. É que nem combustão de foguete normal, mas em vez do combustível sólido convencional, são isótopos de urânio enriquecidos sendo queimados lentamente, fazendo a nave acelerar constantemente. É como uma explosão nuclear, 1 milhão de vezes desacelerada e concentrada na parte de trás da nave. Provavelmente você não entendeu nada disso que eu tô falando, né? Tudo bem, eu também não. Até hoje eu não entendo muito bem como isso funciona, sabe? Eu só sei pilotar, é a única coisa que eu sei fazer na vida. A gente está indo em direção à estrela Kepler 186, que, segundo as observações do telescópio James Webb, tem um planeta com as condições perfeitas para os humanos. Nessa aceleração constante, em 10 anos a nave vai estar na metade da velocidade da luz e os motores finalmente vão parar. Então, quando a gente chegar próximo ao destino final, os retrofoguetes irão começar a desacelerar a nave e eu e Gabriela vamos ser acordados da hibernação. E passaremos mais 8 anos pilotando a nave até finalmente a gente pousar na nova Terra. Até lá eu vou ter o que? Uns 45 anos por aí. Essa nova Terra fica a 500 anos-luz daqui. Então a gente vai passar mais ou menos aí uns 1000 anos dormindo. O que é coisa pra caralho. O lado bom é que a radiação dos motores já vai ter diminuído o suficiente para a gente poder andar por toda a nave sem se preocupar com um eventual câncer. Hoje fazem 3 anos que a gente saiu da Terra. 3 anos sem pisar em terra firme, encarando a imensidão do espaço todo dia. Se não fosse por Gabriela, eu já teria enlouquecido há muito tempo. Acho que ninguém suportaria isso sozinho. E mesmo tendo a companhia de alguém, eu acho que a gente só aguenta isso porque a gente tem uma missão mais importante do que as nossas próprias vidas. Ontem a gente saiu de Saturno. Quer dizer, não de Saturno literalmente, a nave fez uma órbita ao redor do planeta para pegar a velocidade no estilingue gravitacional. Caralho, mano, aquele planeta é muito lindo. E a pior parte disso é que a gente sabe que nós somos as únicas pessoas que já viram isso. A Gabriela chorou. E eu também. Hoje a gente não viu a luz do sol. O gigante gasoso está bem atrás de nós e tudo que a gente vê é as estrelas. Eu acho que nunca tinha visto a galáxia com tanta clareza em toda a minha vida.
Eu acho que ninguém tinha visto ela assim. Não com os próprios olhos, pelo menos. Vendo algo assim, 1 milhão de coisas na minha cabeça, sabe? Na Terra, quando havia paz, as pessoas imaginavam se havia alguma vida no universo além de nós. Eu espero do fundo da minha alma que exista. As últimas imagens que a gente captou dos satélites da Terra mostram só uma mancha luminosa. O magma já cobriu a Terra por inteiro. Nessa altura, eu e Gabriela possivelmente somos os últimos humanos ainda vivos. E eu não gosto da ideia de que somos os únicos seres inteligentes do universo. Eu nem sei fazer regra de 3 e agora eu posso ser um dos seres mais inteligentes do universo. Tudo o que resta da humanidade está dentro dessa arca. Existem toneladas de arquivos no HD. E praticamente toda a história humana está aqui. Filmes, séries, imagens, dados, artigos científicos. Possivelmente toda a humanidade está nessa nave. Tudo pode ser arruinado por uma pedra qualquer que esteja no nosso caminho. Isso não é uma metáfora. Se por um acaso a nave colidir com alguma coisa maior que um ônibus, quando tiver da velocidade máxima, certamente os escudos não vão ser capazes de lidar com uma coisa dessa. E toda a nave vai ser obliterada e todos os indícios de que um dia já existiu uma raça humana no universo serão vaporizados em um piscar de olhos. E é por isso que a gente só pode hibernar depois que a gente passar da nuvem de Oort, que é a fronteira do sistema solar para o espaço interestelar profundo. E lá não deve ter muita coisa, mas ainda tem uma possibilidade de 1 em 1 bilhão de alguma coisa acontecer. E tomara que a gente não tenha essa sorte. Sabe, lidar com o fato de que a gente é os últimos humanos mexe com a moral da gente. Tudo que define o que é certo e errado é aquilo que eu e Gabriela decidimos. Não existem mais leis. A qualquer momento, algum de nós pode puxar uma faca contra o outro e nada iria acontecer. Claro que nós não somos burros o suficiente para fazer isso. Mas mesmo assim, algumas semanas depois da nossa partida, a Gabriela acordou e veio para a cabine de controle sem roupa nenhuma. Ninguém pode me pedir, ela disse. E eu não acho que eu tenho moral suficiente para repreender a vontade da metade da população. Os últimos humanos são um homem e uma mulher. E tudo que a gente pode fazer para passar o tempo é apertar botão e olhar para o vazio. Claro que não ia demorar muito tempo até a gente ceder ao instinto mais básico dos primatas. Então a gente transa o tempo todo. Não literalmente, não o tempo todo, é claro. Só umas 15 vezes por dia. É irônico que a gente vai ser os primeiros humanos da nova Terra e, por uma coincidência absurda, nós dois somos inférteis. Ela nasceu com uma má formação no sistema reprodutor por causa das mutações causadas pela radiação da Terra. E eu tava na guerra e. Deixa pra lá, não gosto de falar disso. Os futuros pais e mães da humanidade estão nesse momento congelados em freezers hermeticamente fechados a menos 170 graus Celsius. 5 mil embriões humanos. Assim que a gente chegar na nova Terra, a gente vai colocar nas incubadoras os primeiros 50. Se não der certo, a gente tem um estoque, então a gente vai fazendo até a gente morrer, praticamente. E daí a população cresce em exponencial. E sim, a gente roubou esse plano do filme Interestelar. Lá na base tinha algumas opiniões contra sobre esses embriões armazenados. Muita gente não aprovava que os humanos fossem armazenados como animais para transporte. Aquela velha mania dos humanos de se acharem superiores a outras espécies. A real é que ninguém sabe o que poderia acontecer com o corpo humano durante a hibernação tão longa, e se ficar estéril for um efeito colateral, os embriões e as incubadoras resolveriam esse problema. E que bom que eles deixaram que esses embriões viessem, caso contrário a humanidade estaria oficialmente extinta. Ai ai, vai ser um trabalho do cacete cuidar dessa molecada toda, hein? Eu e Gabriela falamos muito disso, sabe? Ela já pensou em um monte de nome que vai dar pra eles. Ela vai ser uma baita mãezona. Às vezes eu penso em dizer que o que eu sinto por ela vai muito além do que sexo pra matar o tédio. Sabe, você passa anos
tendo contato com uma única pessoa, escovando os dentes ao lado dela, cantando com ela, zoando com ela, rapidamente vai começar a conhecer ela tanto quanto você conhece a si mesmo. E por um tempo você não aguenta mais olhar para o rosto dela e depois você percebe que aquele é o rosto mais lindo que existe e que não conseguiria viver mais um dia sequer se estivesse longe. Sem ela, tudo que eu tenho é silêncio, vazio, solidão. E nada mais importa se ela não estiver do lado. Toda a minha vida se resume a botões e controles do painel do meu lado da cápsula de controle. E quando ela tá longe, mesmo que por um segundo, é como se eu perdesse uma parte de mim. Enfim, ainda faltam 6 anos até a nuvem de Oort. Então, ainda tem muito trabalho pela frente. Eu vejo vocês daqui a 1000 anos. Ah, e só mais uma coisa. Vocês são a última esperança da raça humana, ok? Vejam se conseguem fazer do jeito certo dessa vez, por favor.